Atenção, galera, aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao nosso preparatório de Direito Eleitoral para qualquer Tribunal Regional Eleitoral desse Brasil. E a nossa aula de hoje, ela tratará sobre elegibilidade. Então, quando eu falo de elegibilidade, nós vamos, nesse primeiro bloco, então, trabalhar com as condições de elegibilidade, os requisitos previstos na Constituição Federal, não é? E depois nós vamos observar, obviamente, aquilo que tange às condições de inelegibilidade. Então, primeiramente, nós faremos um apanhado do que são as condições de elegibilidade, resolveremos uma série de questões acerca desse assunto para você não poder errar nenhuma questão na sua prova. Obviamente, as condições de elegibilidade, elas estão previstas na Constituição Federal. Então, para isso, você precisa ter em mãos a Constituição Federal de 1988, artigo 14, parágrafo 3º, é o objeto pelo qual nós vamos centrar os nossos estudos, não é? Bem, então, olha só, quando nós falarmos de elegibilidade, então nós vamos criar um quadro agora para a gente poder retratar esse assunto. Então, vemos aqui elegibilidade. Quando eu falo de elegibilidade, o primeiro ponto que nós temos que lembrar é uma diferença que existe entre uma teoria clássica e uma teoria do professor Adriano, que é um alagoano que entende de uma forma diferente as condições de elegibilidade. Bem, a visão da chamada teoria clássica, e a teoria de Adriano, ele considera nessa teoria clássica, que é a teoria adotada recentemente pelo TSE e Supremo Tribunal Federal, que as condições de elegibilidade estarão previstas em lei ordinária, enquanto que as condições de inelegibilidade somente previstas em lei complementar. Isso já foi objeto de prova. Então veja, condições de elegibilidade previstas em lei ordinária, enquanto as condições de inelegibilidade previstas em lei complementar. Até porque, quando a gente observa a previsão do artigo de número 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, a gente observa o seguinte: uma lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. E a lei complementar que estabelece as condições de inelegibilidade que estudaremos em nossas aulas é a Lei Complementar 64 de 90, que houve, obviamente, atualização pela Lei Complementar 135 de 2010. Tá? Então, as condições de inelegibilidade previstas em lei complementar e as condições de elegibilidade previstas em lei ordinária. Essa teoria é a teoria que é adotada pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo Supremo Tribunal Federal e pelas demais bancas de concursos públicos. Essa é a teoria que você tem que adotar, não é? Bem, falando sobre essas condições de elegibilidade, então, nós temos a teoria adotada pelo Adriano. Eu vou procurar o slide aqui para a gente poder falar sobre essa teoria, para ficar mais fácil para nós. É o Adriano Soares da Costa. Olha o que ele diz em relação à teoria que é adotada por ele. Então, a teoria do Adriano Soares da Costa. Depois nós vamos resumir no quadrinho, tá? Ele diz assim: as condições de elegibilidade previstas no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal e as causas de inelegibilidade previstas nos parágrafos seguintes do mesmo artigo seriam equivalentes, o que denotaria a necessidade de lei complementar para a regulamentação dos dispositivos no referido parágrafo 3º do artigo 14
e não constitucional, que dispõe que outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação deverão ser estabelecidos tão somente por lei complementar. Então veja, ele considera, portanto, que as condições de elegibilidade também serão previstas em lei complementar. Então, Adriano Soares da Costa estabelece que as condições de elegibilidade e as condições de inelegibilidade, ambas estarão previstas em lei complementar. Então, qual é a teoria adotada hoje pelos nossos órgãos superiores, né? Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal, inclusive as bancas de concursos públicos? A teoria adotada é justamente que as condições de elegibilidade estarão previstas em lei ordinária, enquanto as condições de inelegibilidade estarão previstas em lei complementar. Bem, aqui a previsão do artigo 14, parágrafo 9º, as condições de elegibilidade, artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bem, visto qual teoria que nós vamos utilizar, então nós temos aqui a teoria clássica, não é? Onde é adotada pelo TSE, pelo STF e pelas bancas de concursos públicos, e é uma teoria que é muito cobrada em prova, tá? Você encontrará a previsão em várias provas espalhadas pelo país. Muito bem. Visto isso, nós podemos entender agora a existência de uma diferença entre elegibilidade e inelegibilidade. É claro que o tema inelegibilidade não será matéria do nosso primeiro bloco, né? O que nós vamos observar é o seguinte: existe uma diferença entre capacidade eleitoral. Capacidade eleitoral. Eu tenho a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva. Bem, o que vem a ser a capacidade eleitoral ativa? A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, direito de propor ação popular, direito de votar em plebiscitos, referendos, de propor iniciativa popular, não é? Então, a capacidade eleitoral ativa está relacionada ao direito de votar. Aí eu vou colocar aqui, ó, participar. Direito, né, de entrar com ação popular. Direito de propor iniciativa popular. Iniciativa popular. Direito de participar de plebiscitos, referendos e iniciativas populares. Por outro lado, nós temos a capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral passiva se relaciona ao direito de ser votado. Esse direito de ser votado, ele está relacionado às condições estabelecidas pela Constituição Federal para que eu, Bruno, possa ser um candidato. Então, o direito de ser votado está relacionado às condições de elegibilidade. E essas condições de elegibilidade estão previstas no artigo de número 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Bem, para que eu possa me tornar candidato, eu preciso obedecer aos requisitos de elegibilidade. E esses requisitos de elegibilidade,
eles deverão ser obedecidos de forma cumulativa. De forma cumulativa. Eu não posso, por exemplo, deixar de obedecer a um requisito, mas os outros, por exemplo, eu preencho a todos, mas um deles não. Não pode. Para eu me tornar um candidato, eu preciso preencher a todas as condições de elegibilidade. Não posso deixar nenhuma de fora. Por isso que tem que ser exercidos de forma cumulativa, né? Bem, nós podemos chamar também esse direito de ser votado de direito positivo ou negativo. Direito positivo, eu vou me relacionar aquelas condições que permitem eu me tornar candidato. Então, as condições positivas autorizam, né, porque são condições, o cidadão a se tornar um candidato. Por outro lado, eu vou ter as condições de elegibilidade, na verdade, os direitos negativos, que é aquilo que vai afastar o cidadão de pleitear um cargo eletivo. As condições negativas afastam os cidadãos de pleitear um cargo eletivo. Então, a palavra mágica aqui é o seguinte: enquanto no direito positivo eu tenho uma autorização para se tornar um candidato, nos direitos negativos eu vou ter um afastamento desse direito. Então, autoriza, enquanto no negativo, afasta. E você vai ver essa presença nas provas dessas expressões. Direito positivo, direito negativo, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. A questão da teoria clássica, como que é obedecida hoje a previsão em lei complementar das condições de inelegibilidade, que é uma teoria que é adotada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo? Muito bem. Visto essa introdução, vamos agora passar para o estudo das condições de elegibilidade, que são as condições que você vai ler aí para a gente no artigo de número 14, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então você vai anotar aqui agora condições de elegibilidade, ou melhor dizendo, requisitos. E eu vou colocar aqui aquela palavrinha que eu disse que você não pode esquecer. Requisitos cumulativos. Obviamente, todas as condições de elegibilidade deverão ser preenchidas. Nenhuma delas poderá ficar de fora, não é? Bem, a previsão das condições de elegibilidade, artigo de número 14, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988. E quando nós observamos as condições de elegibilidade, requisitos necessários para eu me tornar um candidato, o primeiro requisito a ser preenchido é o alistamento eleitoral. Então, olha, primeiro requisito, alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, nós sabemos que nós teremos aquelas que serão de forma obrigatória e aqueles que serão facultativos. Obrigatoriamente, o alistamento eleitoral, ele é cabível aos maiores de 18 anos e menores de 70. Então, coloque aí, obrigatório
maiores de 18 e menores de 70 anos. Temos o alistamento eleitoral facultativo. O alistamento eleitoral facultativo, ele caberá aos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, aos analfabetos e também aos maiores de 70 anos. Por sua vez, eu tenho ainda aquela condição de alistamento eleitoral que é vedada. Então, nós temos as vedações. Em quais condições nós teremos vedação ao alistamento eleitoral? Nós teremos os conscritos, e os estrangeiros. Esses conscritos e esses estrangeiros, eles receberão um nome pela Lei Complementar 64 de 90 e pela própria Constituição Federal de inalistáveis. Bem, então nós temos aqui a primeira condição de elegibilidade, que é o alistamento eleitoral. E nós estamos falando, por enquanto, de condições de elegibilidade explícitas na Constituição. Porque nós teremos também, meu amigo, as chamadas condições implícitas. Por exemplo, observe para mim aqui a questão do analfabeto. O analfabeto, o alistamento dele é facultativo, não é? Mas será que o analfabeto, ele pode ser candidato? Não. Então, muita atenção que isso já foi objeto de prova. Eles sempre colocam assim: o analfabeto, ele possui capacidade eleitoral ativa, concorda? Mas ele não possui capacidade eleitoral passiva. Foi cobrado recentemente no TRE São Paulo. Então, veja, ao analfabeto está presente a capacidade eleitoral ativa, mas ausente a capacidade eleitoral passiva. Nós vamos anotar isso, tá bom? Eu vou anotar aqui embaixo, ó. Coloca assim para mim, ó. Atenção. Ao analfabeto, o analfabeto possui capacidade eleitoral ativa, mas não possui capacidade eleitoral passiva. Então, o analfabeto possui capacidade eleitoral ativa, mas não possui capacidade eleitoral passiva. E essa condição de alfabetização é uma condição implícita na Constituição. Você pode observar que o artigo 14, o parágrafo 3º, ele não traz para nós a alfabetização como condição de elegibilidade, mas implicitamente, jurisprudencialmente, nós entendemos que o analfabetismo afasta o cidadão de poder pleitear um cargo eletivo. Tá certo? Muito bem. Você pode observar que nós temos o Tiririca, né? O Tiririca, quando ele foi eleito, surgiu um embate em relação à sua alfabetização. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, quando há essa denúncia de que um candidato ele é analfabeto, ele tem que promover um teste.
esse teste será feito a esse candidato. É um teste que deve provar condições mínimas. Então, a palavra certa é condições mínimas de alfabetização, de reconhecimento da leitura, reconhecimento de escrita, minimamente. Não é? Então, esse teste ele é feito, não poderá ser um teste que vai ofender a honra e a imagem do candidato. Portanto, esse teste ele será feito de forma que não haverá presença de outros candidatos durante o teste. É um teste que é feito entre aquele que realizará o teste, um representante do próprio Tribunal Superior Eleitoral, bem provável será o próprio juiz eleitoral da circunscrição que realiza esse teste, com esse candidato, para provar essas condições mínimas de alfabetização. Tá? Nós chamamos de critério, a ONU, a Organização das Nações Unidas, chama esse critério de critério do bilhete. Tá? Muito bem. A primeira condição de elegibilidade, ok. Segunda condição de elegibilidade. Nós temos que o indivíduo deverá ser brasileiro. E quando eu falo ser brasileiro, eu estou falando de ser brasileiro nato ou naturalizado, não é? Então veja, ser brasileiro nato ou naturalizado é condição de elegibilidade. É claro que eu terei hipóteses, cargos privativos de brasileiros natos, que estão previstos no artigo de número 12 da Constituição Federal. Quais são esses cargos privativos de brasileiros natos? Presidente e vice, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, aquele que estiver exercendo carreira diplomática, ministro de Estado de Defesa, ministro de Estado de Defesa. Então nós temos aqui cargos que serão privativos de brasileiros natos. Os demais cargos poderão ser brasileiros naturalizados. Eu tenho uma exceção para os portugueses. Bom, nós temos um tratado que foi assinado no ano de 2000, Tratado da Amizade, Cooperação e Consulta entre dois países, Brasil e Portugal. Então veja só, os portugueses, eles que pertencem, eles possuem os direitos políticos no Brasil, eles poderão participar, eles terão condições de elegibilidade, né, equiparados ao brasileiro, exceto o brasileiro nato. Então, eles terão direitos equiparados aos brasileiros naturalizados. Portanto, eles não podem concorrer ao cargo de presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, aqueles cargos que estão previstos aqui no artigo 12 da Constituição. Então, você vai anotar aqui, não é, que nós temos, olha, portugueses que terão direitos políticos, como os brasileiros naturalizados, por conta do Tratado da Amizade, assinado entre Brasil e Portugal no ano de 2000. Então, isso aqui também pode ser objeto de prova. Bem, eu vou ter condições também de brasileiros que são chamados brasileiros polipátridas, brasileiros que têm mais de uma nacionalidade. Isso não afastará os direitos deles no Brasil, os direitos políticos deles no Brasil. Tá bom?
Muito bem, então vimos aí a primeira condição de elegibilidade, o alistamento eleitoral. A segunda condição de elegibilidade, ser brasileiro nato ou naturalizado. A terceira condição de elegibilidade é o pleno gozo dos direitos políticos. Pleno gozo dos direitos políticos. Quando eu falo do pleno gozo dos direitos políticos, eu tenho que lembrar o seguinte, gente. O artigo de número 15, artigo 15 da Constituição Federal de 88 diz o seguinte: no Brasil é vedada a cassação de direitos políticos. Então, cassação de direitos políticos, ela é vedada, mas é permitida a perda ou a suspensão desses direitos. Enquanto a perda tem caráter definitivo, caráter permanente, a suspensão tem caráter provisório. Caráter provisório. O artigo 15 enumera para a gente uma série de condições em que poderá acarretar a perda ou a suspensão dos... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40. Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Ah, já ia esquecendo. Se você aí deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique LAC.